Boa noite a todos. Meu nome é Elizabeth, eu trabalho no setor educacional, cultural do consulado, mas eu ajudo também organizando as palestras e as consultas jurídicas com o nosso advogado Fernando. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o imposto de renda americano e um pouco do imposto de renda brasileiro, porque eu sempre tento procurar, assim, né, o que a comunidade brasileira quer ouvir, né? Quais são as dúvidas que elas querem tirar. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam coisas e eu pego e penso assim, pode ser um tópico para uma palestra, e muita gente chega para mim falando sobre imposto, e aí, por isso que eu organizei essa palestra. Obrigada por terem vindo, tá? E aí eu vou apresentar os palestrantes, eles vão falar um pouquinho do assunto que eles vão falar, e depois a gente começa a sessão de perguntas e respostas, tá bom? Aqui eu tenho a Odila trabalha no consulado, no setor de registro, e ela é advogada no Brasil. E aqui eu tenho o Fernando Álvares, ele é advogado de imigração, família criminal e acidente. E aqui é a contadora e preparadora de imposto de renda, Julie Fresca. Eu a conheci numa outra palestra, há uns 2, 3 anos atrás, naquela palestra que nós fomos, né? Sim, foi daquela do grupo que eu estou agora, o Brasil Foundation. Foi. E aí nós mantemos contato, né? E é um prazer ter você conosco. Ela veio da Califórnia, tá? Só para estar aqui conosco, né? Falar sobre imposto de renda, todos esses assuntos que ela vai explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então, é o seguinte, eu preciso que vocês, quando vocês fizerem as perguntas, eu vou até vocês e trago o microfone, porque nós estamos gravando e depois nós vamos postar no site do Facebook do consulado, para justamente as pessoas que não puderam vir e também as pessoas que estão em outras nas jurisdições como Colorado, Novo México, New Orleans e outros, Arkansas, Novo México, elas possam também ouvir e tirar algumas das suas dúvidas através da pergunta de vocês, né, e das respostas que foram dadas aqui, tá bom? Então é importante que vocês falem com o microfone, porque às vezes eu falo, as pessoas esquecem e aí começam a falar sem o microfone e fica difícil para elas ouvirem, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Boa noite para vocês todos. Eu trabalho no consulado, como a Elizabeth já falou, no setor de registros. Eu não sou contadora, mas sei um pouco sobre a declaração de saída. Acho que é uma coisa importante para os brasileiros que estão morando aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou falar de forma geral os prazos da declaração de saída e, de forma geral, qual é a consequência da não apresentação, da não declaração, qual é a consequência para fins de imposto de renda no Brasil e aqui. E também depois vocês se sintam livres para fazer qualquer pergunta também sobre o setor de registros, que é uma coisa que eu tenho mais conhecimento. Vou passar aqui para o doutor Fernando. Boa noite, gente. Eu estava falando com a Elizabeth como é que eu poderia falar sobre a importância de fazer imposto de renda se você não tem estado migratório ou se você é residente em casa, você se pega por imigração. Então, vou deixar explicar, eu não sei se eu sou o último a falar ou o segundo. Mas, já posso começar? Então tá. Então o negócio é o seguinte, uma boa parte da área que eu trabalho é a parte de deportação. Eu sou licenciado tenho uma licença de advogado em Texas, no sul do Brasil. Muitas vezes as pessoas do consulado brasileiro... Fernando, estou com uma pergunta no Brasil, não sou advogado brasileiro, mas temos nossa amiga e tem outros advogados que praticam direito no Brasil, mas eu pessoalmente tenho uma licença nos Estados Unidos. Então, o que eu vejo bastante na parte de deportação, se você é um residente, você comete um crime
e baseado nesse crime você é posto em processo de deportação, você fazer a sua declaração de imposto é importantíssimo, importantíssimo, porque quando você comete uma ofensa, um crime, e você está no processo de deportação, basicamente você pode qualificar para um perdão. Mas o perdão de um residente, por exemplo, o que o juiz vai querer ver, o que o advogado do governo vai querer ver, quais são todas as coisas positivas que você tem, para ver se você merece manter sua residência ou se você tem que voltar para o Brasil. Então, uma das coisas que é importantíssima é o imposto de renda. Então, se você está aqui como residente já faz 10, 15 anos, cometeu um crime, e você, de alguma maneira, acaba na corte de deportação, e você não tem a tua declaração de imposto, horrível, horrível, horrível. Então, eu já tive muitos casos onde, vamos dizer, geralmente o caso de deportação demora 2, 3 anos. Tá? Se você é preso, por exemplo, muitos residentes cometem uma ofensa criminal e não sabem que essa ofensa criminal pode dar uma deportação. Então, o que acontece? Quando a pessoa viaja, vai para o Brasil, volta, aí é quando é preso na imigração e de repente, ai caramba, eu estou preso, de repente pode sair e o caso de corte é 2, 3 anos depois, tá? Então, nesse processo, às vezes, quando eu tenho tempo de consertar e eu falo, olha só, a pessoa vem e traz o imposto de renda, eu olho que está horrível, e eu dou os exemplos, que é uma coisa horrível que as pessoas fazem. Olha só, meu irmão, a gente vai ter a tua corte daqui a 2, 3 anos. Trata de voltar, tenta consertar tudo que você fez, porque se eu mostrar esse teu imposto de renda para a imigração, para você manter a tua residência, você vai perder a tua residência. Então, principalmente, é lógico que eu não vou nem falar das consequências de cometer fraude e de qualquer coisa se você tiver algum tipo de auditoria. Não estou falando nem nisso, hein? Estou falando em processo de deportação e você tem que mostrar o teu imposto de renda para um juiz de imigração. Então, já tive casos que eram super fáceis de ganhar, mas por o imposto de renda, os casos quase foram perdidos. Então, é aquele negócio, se de repente é um crime que realmente o juiz, estou querendo deportar você, que eu quero mandar você de volta para o Brasil, e ver que a pessoa tem cometido fraude ou qualquer coisa do income tax, com certeza você vai perder teu caso. Então, é muito importante que você, se é residente, tenha feito o seu imposto de renda de uma forma certa. Isso para os residentes. E para as pessoas que não são residentes, vamos dizer que agora a gente está nessa administração do presidente Trump, que realmente tem muitas pessoas que estão sendo postas em processo de corte. Uma das coisas que, se você qualifica para ganhar uma residência, uma das coisas que o juiz vai querer ver é porque você merece estar aqui nos Estados Unidos. Tem outras coisas que tem que mostrar, mas não precisa falar sobre isso agora. E uma das coisas é a declaração de imposto. Então, se de repente a pessoa não tem, uma das coisas, como é que você vive aqui os últimos 10, 12 anos, por que o imposto de renda não foi adicionado nessa aplicação? Aí o que eu falo? Entendeu? Então, se eu não botei, o juiz vai perguntar, por que você não botou? E não botou, aí começa aquele negócio todo. E é um problema grandíssimo. Então, o negócio é o seguinte, geralmente o que eu vejo são pessoas que realmente não fazem nenhum imposto de renda. Eu não tenho seguro social, não posso fazer. Se você não tem seguro social, de repente você pode explicar mais. O meu conhecimento é, se você não tem seguro social, você pode aplicar para um TIN number, o Tax Identification Number. Você pode aplicar para isso, mesmo que você tenha seguro social falso, ou que você tenha qualquer outra coisa. Quando você faz o teu imposto de renda, você usa aquele TIN number e declara o que você está sendo declarado. Então, geralmente, no processo de deportação, o juiz não quer ver se você tinha um seguro social inventado. Eu sempre prefiro falar que tem um seguro social inventado, porque se inventado, você não está causando nenhum dano a nenhuma outra pessoa, se aquele seguro social pertence a outra pessoa. Então, sendo um seguro social inventado, ninguém tem nenhum problema com aquele seguro social, e você pode fazer o imposto de renda usando o TIN. Então, você declara o que tem que declarar, faz o imposto e acabou, não tem nenhum problema. Então, o que eu vejo muitas pessoas, eu recebo em dinheiro, por isso não faço, ou eu não tenho meu seguro social, por isso não faço. Isso não é desculpa, vocês sabem que podem fazer e tem que ser feito. Esse é o número 1. Número 2, underreport. Esse é realmente horrível. então, aquele negócio é o seguinte, as pessoas têm, eu tenho o meu negócio, faço $100 mil no teu business, aí vem com 95 mil de despesa. Pelo amor de Deus, eu tive um cara que veio semana passada, $60 mil e declara que tem $55 mil de gasto. Eu falei, meu irmão, tu tá brincando comigo? Então, olha só, quanto é que você paga de aluguel? Eu pago 800. Olha só, você está dizendo que você vive com $5 mil. Divide $5 mil por 12, quanto é que vai dar isso?
Sogrão, quanto é que dá aí? 600. Então só com esse valor não dá nem para pagar teu aluguel. Então, pelo amor de Deus. Então, eu não estou falando aqui como tem que fazer o certo, você tem que fazer o exato. Mas se você tem um padrão de vida, que você tem um Mercedes, que você tem uma casa de $1.500, que você tem separado do teu filho, que você paga $600 de manutenção, que tem isso, tem aquilo, pelo menos soma isso e você tem que ser pelo menos o valor que você tem que pagar de imposto de renda, né? Então esse negócio de dizer que faz 60 mil, 55 mil de gasto e você sobrevive com 5 mil, esquece, isso é mentira, ok? E isso no processo de deportação, e isso é horrível se você está tentando manter sua residência. Número 1. Número 2, mais ou menos 2, 3 meses atrás eu tive um caso de divórcio litigioso, super complicado. Mesma coisa, a primeira coisa que o advogado fez, da outra parte, eu vou ameaçar você, eu vou ligar para o IRS, porque as taxas que você está fazendo é completamente fraudulenta. Aí o que tu vai fazer? Então, se você está brigando por um divórcio, onde tu está querendo brigar a custódia, você está querendo ter a custódia do teu filho, e você tem outra parte, olha só, se você brigar essa custódia, estou ligando para o IRS para reportar que você está cometendo fraude, o que tu faz? Você perdeu o caso. Então isso é uma coisa que realmente é muito importante, você pelo menos olhar o que você está fazendo. Esse negócio, eu fui para um contador e ele me falou que era assim. Isso não é desculpa. Tanto advogado como contador, a única coisa que eles fazem é dizer, eu fiz esse income tax, eu não sou responsável pela informação que está ali. Eu só fiz. Mas na verdade quem é responsável pela informação que está ali é você. Então esse papo de dizer, eu não sei ler, não sei escrever, ele me falou para botar isso não é desculpa. Então se você estiver num processo de deportação ou num processo de divórcio litigioso, você vai se dar mal. Porque outra parte vai usar isso contra você e ameaça mesmo, que você, olha só, eu vou ligar para o IRS se você quiser brigar com a custódia. O que tu faz? Dá custódia que eu não vou querer brigar não. Acabou, o caso é encerrado. Isso é número 1. E no processo de deportação você cometer... isso depende de juiz. Tem cada juiz acanhista que realmente leva isso super sério. Então, um caso super simples, de repente uma posição de marihuana ou qualquer outra super fácil de perder a residência porque você está under deporting ou porque você não está fazendo o teu contato, o que você tem que fazer, realmente é triste. Então, esse é o meu conselho para as pessoas que vêm com essa desculpa ou que de repente não fazem income tax. Tá bom? Posso? Só para complementar um pouquinho, o doutor Fernando está corretíssimo, tá? Eu sempre falo, imigração e IRS, eles só se metem um com o outro quando você não paga o seu imposto de renda. A imigração, liga direto. Eles nem piscam. Você pode vender drogas, você pode ser uma prostituta. Eu tenho uma cliente prostituta, e ela faz mais do que eu. Então, tô falando sério, ela tem uma LLC. Não, not anymore. E é assim, então, não tem importância. Pode ser um trabalho ilícito, você pode estar ilegal, mas o importante é pagar o imposto sobre o que você ganha, tá? Então, realmente, se você não pagar, daí você está em trouble. Então, tem gente que, como ele acabou de explicar, né, reporta muitas despesas. Você, quando tem um business novo, você tem até 3 anos para ficar negativo. Depois disso, você pode até ficar negativo, mas se os teus gastos forem muito altos, eles vão te auditar e vão falar assim, escuta, como que você paga isso de aluguel? Como é que você sobrevive com $600? Sim, eles auditam, tá? Eu já tive conhecidos e clientes. Lá na Califórnia nós chamamos como é que você falou? Daquele papel fake? Do etinho fake? Do social fake? Nós chamamos de Silvio Santos, tá? Então, na Califórnia, todo motorista de Uber e Lyft tem um Silvio Santos. Só que agora o Uber mandou cartinha para todo mundo. Só para vocês saberem, um motorista de Uber em São Francisco ganha uma média barata de 52 mil. Normalmente é o casal que trabalha, tá? Então, agora o Uber e o Lyft, principalmente o Uber, mandou cartinha para todo mundo. E eu estou adorando, né, que me venham 100 com Silvio Santos,
Por quê? Porque eu tenho que arrumar a vida deles, eu tenho que fazer o ITIN. Como é que é feito o ITIN? O ITIN, você não vai ali no posto do IRS e faz isso. Não, não é mais assim, já foi assim. Tem muitos doutores também, eu não lembro o nome daquele hospital em Downtown, UT... Como é que é o nome? Aquele UT... aquele famous hospital Downtown. UT, não sei das quantas. Bom, nós temos muitos doutores aqui em Houston, que vêm do sul do Brasil. Eles são doutores e também PhD. Eles vêm fazer o seu... Eles vêm fazer, como é que é o nome? Postdoctoral something, tá? Eu tenho alguns veterinários também em Minnesota e Iowa. Eles vêm, trabalham como Research Assistant. O que acontece com esse pessoal, esses doutores? Eles têm um visto diferente. E a esposa e os filhos não têm direito a Social Security. Tá? Então, eles estão todos legais. Então, eu providencio o ITIN para a família. Como você providencia um ITIN? Ou para quem está legal como eles, ou para quem está ilegal, tem que ser através da declaração de imposto de renda. O IRS não vai te dar ITIN se você não preencher direito, se você não tiver carimbo de entrada. Eu tive um cliente que estava com visto, os filhos estavam com visto, o meu cliente tinha social, os filhos tinham autorização e um dos meninos não conseguiu o ITIN. Por quê? Porque na passagem da imigração, sem querer, não levou o carimbo no passaporte. Nós mandamos o formulário todo do F2 dos meninos, não funciona, não adianta, tá? Então, as pessoas falam assim, manda uma foto autenticada da página de identificação. Não, eu estou arrumando vários casos rejeitados, porque não é só a página de identificação do passaporte, é a página do visto, é a página do carimbo de entrada. O passaporte tem que estar válido, o visto não precisa estar válido, mas o passaporte tem sempre que estar válido. E se entrou com o passaporte antigo, tem que mandar o do novo e do antigo, tá? Então o pessoal fala, essa página de identificação. Não, não é. E não adianta você mandar sua declaração que diz que você tem que pagar $1.700 e você não manda um chequinho. Esquece. Tem que mandar um chequinho, tem que molhar a mão, não tem jeito. Né? E depois você vai receber uma conta que aí você paga por mês, $100, $200, seja lá o que for. Então, esse é um caso. Eu tenho alguns illegal imigrantes que eles têm até empresa, tá? Eles têm empresa, pagam imposto, fazem tudo bonitinho. Eu tenho as picaretas também, que ultimamente eu tenho cortado, porque enche muito meu saco, eu tomo do meu tempo, tá? Eu não tenho. Ontem me ligou uma pessoa, indicação de um outro, e ele pegou e falou assim, eu sou contador, você é contadora? Bom, ele é contador no Brasil, eu sou contadora aqui. A minha licença é daqui, meu diploma é daqui. E sim, eu estudei accounting no Brasil também na FECAP, mas eu não me formei lá, me formei aqui. Aí ele falou assim, eu não quero fazer isso. Eu falei assim, olha, eu não sou responsável pelo que você faz, é problema seu. O IRS não vai cair em cima de mim, ele vai cair em cima de mim sobre os meus erros, não sobre os seus. Mas aí, depois à noite, eu passei um e-mail para ele, olha, sinto muito, do jeito que você quer, eu não vou poder fazer a sua declaração. Então, se tem que cortar, eu corto. Se tem cliente meu, teve um cliente, né, ele tem 2 empresas, aí eu falei assim, peraí, como? Você não tem carro nessa empresa? Está pondo seguro do teu carro aqui nessa empresa? Aí eu mandei um e-mail para ele, dá para você conferir a quantia de seguro? Porque você botou aqui seguro do carro, mas você não tem carro nessa empresa. O que acontece quando você coloca, agora eu já estou pulando um pouco do ITIN para o small business, tá? O que acontece quando você tem o seu sole proprietor ou o seu LLC, que você é um único dono, que você vai no Schedule C do seu Individual Income Taxes? Se você colocar lá o seu carro, né, você não pode exagerar, porque você vai receber na sua casa um Personal Property Bill, tá? Que é o que o Harris County ou Brazoria County vai te cobrar por estar usando o seu carro para o seu business.
Né? Então, e outra coisa também que as pessoas fazem muita confusão, você conta as suas milhas, mas você nunca conta a sua milha da sua casa para o seu trabalho e do seu trabalho para a sua casa. Never and ever. Né? Então você está lá no seu trabalho, foi se encontrar com o cliente, veio aqui na igreja, foi no banco, foi no posto de gasolina, porque vai visitar 50 clientes essa semana, tudo bem. Mas nunca da sua casa para o seu trabalho ou do seu trabalho para a sua casa. No way. Se você tem 2 lojas, como eu tenho uma cliente na Georgia, ela tem 2 lojas, então ela sai, vai para a loja dela, de uma loja para outra ela roda aí 10 milhas, então tudo bem, ela rodou 10 milhas naquele dia, tá? Então isso era uma coisa muito importante para o small business. Eu deixei ali para quem tem business, é uma coisa bem general. Você sempre pode aumentar linhas ou escrever do lado, né? Aquilo é uma coisa general, tanto para quem é um sole proprietor, quem é uma LLC, uma pessoa só, ou quem é um partnership ou um small corporation, tá? Então você tem ali o que você pode deduzir, né? Se você não tem nenhum escritório, mas tem um escritório na sua casa, você também pode deduzir proporcionalmente um pedaço da sua casa, né? Ali atrás tem tudo. De small business, eu acho que é isso do ITIN. Alguém tem alguma dúvida sobre o ITIN? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o ITIN? Eu gostaria de fazer. Sim. Esses dias eu recebi no consulado um e-mail de uma pessoa que estava tirando o IT Number. E essa pessoa me falou que para você tirar o IT Number, você tem que tirar as cópias do passaporte, como você falou, e ele estava me questionando se teria que isso aí fazer a legalização no consulado brasileiro. Ok. Sim. Alô? Ok. Para mim, só existem 2 maneiras. Uma, ou você me dá o seu passaporte e vai ficar preso de 8 a 10 semanas depois que chegar no IAS. Eu faço um favor aos meus clientes de encaminhar o IAS, porque eu sei como é que tem que encaminhar. Os caras são cricas, tem que ir na perfeição, eu ponho ticket para tudo quanto é lado. Né? Agora, tem 2 maneiras, ou o seu original ou cópia autenticada. Eu mando todo mundo para o consulado brasileiro em Houston, em São Francisco, em Los Angeles, e eu sempre peço, por favor, não autentica no back, autentica na frente, por favor, cópia colorida, porque sabe como é que é americano, né? Assim, ó. Então, se você mandar preto e branco, eles vão ficar meio assim. Então, colorida, tem que mandar tudo bonitinho. Quando os meus clientes moram ou em outro país ou em outro estado, porque eu tenho cliente no Brasil que tem empresa aqui, tem que tirar o ITIN. Então, existe um processo. Eu mando por e-mail e ele me manda por correio e eu mando para o IAS. Então, sim, cópia autenticada, eu peço para que seja em cima e eu mando orientação. Olha, vai no site do consulado e veja quanto custa. Eu sei que eles só aceitam money order do correio americano. Então, esse é um passo. Mas saber preencher o formulário, que é um detalhe hiper importante. Já tive um monte de gente que veio me procurar com passaporte perdido, ITIN rejeitado, porque tem que saber preencher. E quando você preenche uma declaração de imposto de renda para solicitar um ITIN, na declaração, se você não colocar o formulário, eu acho que é 8954, não me lembro o número direito, esquece. Alguma coisa vai se perder no meio campo. Porque você tem que ter na declaração dizendo por que está sendo enviado em papel. Porque todas as declarações têm que ser enviadas eletronicamente. E se está sendo enviada em papel, tem que ter um motivo e você tem que explicar e atachar isso à declaração. Tá bom assim? Ok. Quem tem uma pergunta Business, sobre business? ou sobre sair definitiva? Eu não sei nada do Brasil, eu não sei nada de saída definitiva. Você quer uma pergunta sobre isso? Pode falar. Any small corporation, any partnership, any sole proprietor. O maior é o C. A pessoa que tem o Social Security, ela
coloca as despesas da LLC no Social Security dela? Não, Rodão. Se for uma LLC de uma pessoa, sim, vai ser o Social Security dela, ela querendo ou não, tá? Ela vai sempre marcar lá na frente, tem no W4 dela, no W9, quando ela manda para algum vendedor, ela tem que colocar o social dela, desculpa, mas por isso que eu falo. Quando você é uma LLC com 2 pessoas, é melhor, porque aí você pode usar o seu EIN, tá? Porque quando você é uma pessoa só, você vai inside, vai no Schedule C do seu business, então é o seu social. Agora, você pode ser uma pessoa só e fazer a opção de fazer um file com Small 1120. Que se você tem um bom rendimento, se o seu business é um business que movimenta legal, então é melhor você fazer isso, tá? Porque você é mais beneficiado com táxis também. Os táxis são menores do que se você colocar no Schedule C do seu indivíduo, que os táxis são maiores. Essa é uma coisa. Oi, você falou, eu ano passado eu comecei a trabalhar com 1094, que não é o W2. E esse ano que eu vou fazer a primeira declaração em cima do que eu recebi. Eu separei um dinheiro para poder pagar alguma taxa, me orientaram Eu sempre aconselho separar 10%. Para aqui para o South, 10%. Mas você falou alguma coisa que essa taxa que eu vou ter que pagar, eu posso pagar ela parcelada? Não é necessário? Não, você não pode pagar ela parcelada. Você vai pagar juros. Não, eu entendi você falar. Você pode pagar parcelado se você não tiver dinheiro, né? É tudo em cash, então, você tem que pagar. Então você tem que salvar o seu dinheiro antes. Não é 20%, é menos. Não, se você salvar 10% e você tiver despesas, é o suficiente. E aí você falou também que não posso lançar a milha porque é para eu dar aula. Eu uso o carro para ir para o trabalho e voltar. Isso não. Porque a minha contadora atual diz que ela coloca. Ela pode colocar, mas não é o ano passado ela fez isso. Eu não sei, se estava errado. Ela pode colocar, tá? Tem gente que coloca, mas é melhor evitar um pouco. Então não é bem assim, porque eu uso o carro para trabalhar, que você vai lançar a minha milhagem para... Geralmente o que eu faço, da maneira que eu faço, geralmente eu anoto do começo do ano até dezembro. Foi o que eu fiz. A quantidade de milha que eu faço nesse carro. Vamos dizer que geralmente eu tenho 2 carros. Nesse carro eu tive 10 mil milhas. Dessas 10 mil milhas, 4 mil milhas foi para trabalho e 6 mil milhas foi pessoal. Então você tem que manter aquela divisão, então de repente você tem aquela divisão que você manda para olha só, eu tenho esse carro dessas 12 mil milhas anuais que eu tive, 4 mil milhas foi para trabalho e 6 mil milhas foi pessoal. Então eu posso lançar a milhagem como... mas fica bom. Vai devagar. Fica bom se você de repente... Não, distribuir, não. Estou falando que eu vou colocar tudo. Agora, tu também vai chegar e botar que 80% das milhas que você fez foi business e só 20% foi pessoal. Aí, qualquer tipo de coisa que você tem essa disparidade é quando você chega o red flag pro IRS e eles vão querer verificar realmente o que é que você está fazendo. Mas quando mantém mais ou menos na linha... Então eu posso colocar alguma coisa? Eu pelo ponho. Que você está falando. Eu ponho. Ela já diz que não concorda. O resto é não. O livro diz que não, tá? É assim que a gente aprende. Mas você pode, ele pode, porque de repente ele sai para encontrar com algum cliente ou vai no banco por causa da empresa dele, pode. Mas esse caso pode. Mas de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não. Se você tem um escritório, tem sua casa, você tem seu escritório, você sai da casa, vai para o escritório para casa, esse você não pode ser usado. Mas se você tem, por exemplo, o que eu faço é, geralmente, eu tenho um escritório, mas ao invés de ir para o escritório, eu vou para outro lugar, aí essa milha, sim, mas se você de repente vai para a tua casa, escritório, casa, isso não pode ser usado. Isso que foi mencionado que não pode ser usado. Tá bom, obrigada. Você trabalha com o quê? Eu dou aula. Tá, você dando aula, por exemplo, você pode deduzir
porque você vai receber um R$10,99, né? Então, só o seu celular, ninguém vai te matar por isso, tá? Então você pode. Só o seu. Se você tem o seu celular com alguém mais, você tem que fazer o cálculo só do seu gasto. Tudo que você gastar de papel, de impressora, se você precisar comprar uma impressora, tá? Você não é uma professora, é uma professora... Eu sou instrutora de português. Ah, tá. Então tá, porque um professor tem limites. E o limite é bem baixo, por sinal. Não, então tudo bem. No seu caso, pode. Você é uma autônoma, uma português teacher. Ok. Obrigada. No meu caso, eu estou me divorciando. Aí, quando que eu vou poder fazer a mini? Porque esse ano, por exemplo, de 2017, né, que eu ainda estou casada, porque a audiência vai ser em março, né, para sair o divórcio. Então, eu tenho essa dúvida. Ainda vai ser com ele? Ok, já essa é a resposta. Sim. Você estava morando com ele no dia 31 de dezembro? Não. Você não precisa fazer com ele. ele. De 2017, Dá um beijo para ele, faz household. Você tem um grande benefício e ele vai ficar muito danado, porque ele vai perder dinheiro. Então, você não precisa mais fazer com ele. Se você não estava com ele, você já deixou? Ai, que boazinha. Não deixei, eu não entendia nada, né? Eu trabalho pro DJ Max e aí ele deu aquela cartinha, eu já até dei pra ele, porque eu achava que eu tinha que fazer. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Ah, então ele está te adorando. Continua fazendo isso. Dentro da igreja. Então eu poderia ter feito sem ele, Sim, né? sem ele seria bom para E- você porque você tem 2 filhos. Mas será que ele vai me colocar? Porque eu não quero cair naquela outra que fala assim, mas se eu não pago as minhas, aí depois ele vai alegar que eu não pago as e vai pedir dos filhos. Mas em 2017 você não teve nenhum income. Você não teve nenhuma 2017? renda. Sim, porque eu comecei a trabalhar em novembro no TJ Maxx. Não é muito o valor, são só 4 horas, part-time job, e são $9,50. Dele desde quando? Quantos meses? Você conta do dia que eu dei entrada na mediação? Não. Qual o dia que ele saiu da sua casa? Uns 5 dias antes do Harvey. Então você podia fazer sozinho, não. Então. Você ia ganhar alguns créditos, tá? Então, Mas esse ano agora, que você está sozinha um ano inteiro, trabalhando o ano inteiro, ano que vem, com divórcio, sem divórcio, você pode fazer sozinha. como que eu vou saber se ele fez e eu também? Pra mim não ficar. Pra mim não cair aí nessa. a gente tem um advogado aqui porque eu não entendo Pra nada. mim não sair, pra mim não cair nessa de que eu soneguei. Porque eu não quero, né? Tenho 2 filhos, eu não Você quero recebeu, correr esse você risco. recebeu um T99 ou um W2 para 2017? Você recebeu alguma coisa do GD Max? Sim, Recebeu. passei pra ele. Então. Mas eu tenho certeza, eu tenho que ter certeza se ele. Teria. Sim, você tem que Claro. assinar. Porque se ele não pegar a sua assinatura, é porque ele falsificou a sua assinatura. Daí você pode, ô tio, você assina. Yeah. Você tem que assinar. Tem um formulário que bom, se ele usou um contador, um preparador, tem o Mas 8879. durante todos esses anos, eu não precisava assinar? Que eu. Bom, aí é um caso mais conjugal, um problema mais conjugal, já foi, né? Sim, É. mas a partir de agora, A partir de agora, como que eu vou saber se ele não pode fazer sem a sua assinatura. Ele não pode fazer sem o seu consentimento. Você já deu entrada no divórcio, depois que o seu divórcio sair, né, o advogado, sei lá, o juiz vai determinar com quem ficam as crianças, e daí, normalmente, quando fica com a mãe, o direito da mãe. E aí você só vai saber disso ano que vem. Ele não pode fazer nada se ele não tiver o direito. Quem faz, normalmente, quem fica com a criança. Se ele ficar com uma, então ele que vai fazer. Tem casais, assim, eu tenho um casal, não, tenho 2. Tá, eu tenho um no Alasca,
Um ano ele põe uma das crianças e o outro ano vai para a esposa. Aí eu tenho outro casal, eles têm 2 filhos, que fazem a mesma coisa. Tem um formulário que existe com essa autorização, que ele pode fazer isso. Então, um ano ela declara as 2 crianças, eles são aqui de Houston, ele é bombeiro, e outro ano ele declara. Yeah. E esse outro do Alasca. Yeah. Tem uma listinha ali atrás que talvez te ajude, tá? Para você ter uma listinha de business, talvez te ajude. Então era, hurricane, happy. Alguém aqui teve problemas com hurricane? Não? Que bom. Alguém tem alguma dúvida sobre losses com acidentes? Alguém tem interesse? Eu andei uma contramão, porque eu não podia entrar na água, eu tenho curiosidade, né? Não, assim, não. Tipo assim, era 2 dias, uma highway, e aí eu não podia mais seguir. Então, o único jeito de sobreviver era voltar. E eu andei um bom tempo, assim, na contramão. Você recebeu uma... Mandaram pro meu endereço. Mas o policial te parou? Ah, você falou no tollway, então você acha que de repente vou te dar uma... Não é no tollway. Por exemplo, no Harvard, na época do Harvard, aí tem a 199, Highway. Então, daí eu dirigi, estava indo para casa, só que eu não conseguia chegar em casa porque eu não conseguia passar, tinha muita água. Então as pessoas... Não, mas eu acho que na época do... Eu queria saber na época do Harvard, ela tinha cobrando, talvez. Não, mas eu estou falando do toll, não é bem só isso, é que eu voltei, assim, essa é para ir, e eu tive que voltar. Mas se o policial te parou no dia, você não recebeu o papo nada. E o toll, as câmeras no meu vídeo? Não. E quando que a gente sabe do ticket? A gente tem que ir atrás ou quando você passa o toll? Você basicamente vai tirar foto da tua licença, você vai, ou a pessoa que é o dono do carro vai receber... Não é a gente que tem que ir procurar saber? É bom, tem um telefone que você pode ligar, mas geralmente vai tirar foto do carro e aonde a pessoa que é o dono desse carro vai receber a citação dizendo que você está devendo tanto dinheiro. Mas tem um telefone que você pode ligar, dá teu nome, o teu driver license, vai verificar que você deve alguma coisa. E se dever, aí a gente... Você pode pagar com cartão de crédito, super fácil. Não. Tá. Acontece comigo todo tempo. Você tem mais alguma coisa para falar? Julie, só uma pergunta rapidinho, porque conforme ela que é professora, eu também trabalhei em 2017 como independente contractor. Vou fazer o T99 esse ano. E eu trabalho com eventos, com marketing, e eu uso meu carro também, né? Foi até bom que ela levantou esse caso, só que o carro está no nome do meu marido, não está no meu nome. Veja se eu posso. Sim, você pode. E no seu caso é diferente, porque ela tem um lugar certo para ir. Você não tem. Então você pode usar todas as milhagens. O dela é diferente, o de um motorista do Uber, do Lyft também. Inclusive, eles podem colocar um pouco mais de miles do que vem no statement do Uber, do Lyft. Eu sei que ninguém passou pelo problema do Harvey, mas como estava no schedule, eu vou falar só um pouquinho, tá? Você, toda vez que tem uma perda ou de um incêndio, como nós tivemos na Califórnia, ou de um hurricane, aqui até eu passei pelo Katrina, no Mississippi, alguns anos atrás, você só tem benefício naquele ano e no ano anterior, mas se você tem dinheiro guardado lá. Por que eu falo dinheiro guardado lá? Vamos supor, você ganha $100 mil e você pagou de imposto $40 mil no ano. Então, e você não recebeu nenhum refund. Então, você tem uma caderneta de poupança com a IRS, $40 mil lá, é deles, eles estão usando o seu dinheiro, né? Aí você teve uma perda na sua casa.
Cada vez que você tem uma perda grande, vamos supor que a sua casa era 200 mil no dia do acidente, e no mesmo dia do acidente, qualquer pessoa só compraria a sua casa por 50 mil. Então, você tem uma perda aí de 150 mil. Tá? Desses 150 mil, você tem que deduzir $100. Sempre $100. E o seu salário era 100 mil. Então, 10% desses 100 mil, você também tem que tirar. Então, você teve uma perda de 150, tira 10.140, tirou os 100, 139.990? 900, Então, mas só que você não vai receber isso tudo de volta, porque você só tem 40 mil de poupança lá com a EAS, tá? Então, esse é o máximo que você vai ter de volta para você, os 40 mil que você não teve como refund, tá? Então, se uma pessoa pagou, né, fora o ano todo, os 60 mil que saiu do paycheck, eu tenho clientes que pagam muito mais do que isso, né, e ainda teve que pagar mais uns 10 mil e teve alguma perda, a sua perda só vai ser, você só vai conseguir recuperar proporcionalmente a isso que você tem lá, tá? Então, não se iluda. E a perda também você não consegue recuperar perdas pequenas, porque você tem esse 10% do seu AGI, Adjusted Gross Income, tá? Tem que ser acima dos 10% do seu Adjusted Gross Income, que é a linha 37 do formulário 1040. Então, só para vocês saberem quando acontecer alguma coisa, se alguém roubar, ou se vocês tiverem uma perda total, as coisas que estão dentro do carro, qualquer CD eletrônico, é tudo uma perda e vai tudo numa perda só, uns $100 e mais os 10% do seu AGI. Ok. A pergunta minha é a seguinte, sou meu filho, tem 26 anos, está terminando a Universidade de Houston. Ele depois terminou o colégio, fez o OPT, que teve autorização de trabalhar 1 ano, e agora ele continua estudando. Ele tem direito a eu fazer impogenda? Sim. Com toda essa, mesmo sendo F1? Sim. Tem? Não importa se é F1, F2, F3, F4, F5, F4 ou whatever. Sim, tem. O seu filho é F1 e você é o quê? Já sou residente. Sim, você pode colocar o seu filho, é uma exemption que você tem direito a colocar o seu filho, não importa o que ele seja. E qualquer pessoa pode colocar um filho seu, mesmo que ele tenha 26, 30 anos. Se ele mora na sua casa e você sustenta a casa, ele mora com você pelo menos 6 meses no ano, você sustenta a casa para ele, mais de 50% das despesas dele, de utility, rental, whatever, você pode declará-lo. E essa pessoa só faria o imposto de renda para reaver o que pagou de imposto. Por exemplo, ontem à noite eu fiz de um caso, o menino trabalhou e ganhou um pouquinho, e ele pagou um pouquinho de imposto. Então eu coloquei o filho under the father, e eu fiz o do filho também, e ele reaveu o que ele pagou de imposto. Quer dizer, o pai ganhou a exemption do filho, que cada cabeça é $4.050, e o filho não precisou usar essa exemption, porque o salário dele foi muito pouco, foi $2.490. Então ele reaveu os 154 de income withheld que ele teve. Como é que fica a questão da quilometragem? Que ele sai, vai para a universidade? Estudante? Não tem quilometragem. Não. Não. Okay. Aproveitando que falou da faculdade, o filho do meu marido, primeiro casamento, ele mora na Geórgia e ele estudava lá na universidade. Só que o meu marido é quem pagou a universidade dele, ele se formou em maio de 2017. Ele não trabalha. O meu marido pode botá-lo como dependente, mesmo sendo outro estado? Claro. Porque, e ele, o filho, é cidadão americano por conta do padrasto, mas o meu marido não é. Não importa. Não importa. Ele pode incluir. Pode.
Se você tiver um pai, uma mãe também, que está no Brasil, porque pai e mãe pode, também. Mas tem que ter o ID ou o green card ou qualquer identificação. Contanto que o padrasto não põe ele também lá como, Yes. como dependente dele. Entendi, não, sim, claro. Mas dependente não é só 17 anos? Não, não. Ok. Ok, tem alguns créditos. Tem o crédito, o Child Credit, que você perde quando você faz 17 anos. Tem o Child Care Credit, que são $600 por ano, tá? Então tem gente que paga 5 mil para aquela criancinha de 3 anos para a escola, mas você só ganha isso se o casal trabalhar. Se só um trabalhar, esquece, nem precisa me mandar, não quero um papel amargo, vai encher o saco. Então, são 2 créditos. Cada cabeça de criança é $1.000, cada Child Care Credit é $600 por criança, tá? E não, o seu filho pode ter 26 anos, se ele mora na sua casa e está desempregado, ele pode ir no seu income taxes. Só aproveitando sobre aquela questão do filho, né? Eu tenho uma das filhas que foi fazer faculdade lá no Brasil, faculdade particular, e a outra faz faculdade aqui nos Estados Unidos. No caso da filha que foi para o Brasil, eu tento colocar ela lá, mas no final das contas eu vejo que não ganha nenhum crédito. Ela tem identificação americana? Aham. Você tenta, você preencheu Eu o tento, mas direito? no final das contas acaba não me dando nenhum desconto. Você paga a faculdade dela porque você não está sabendo preencher, então. Talvez. Yeah. Mas isso quem fez foi o próprio CPA lá da empresa, então acredito que ele sabe Olha, fazer. eu já cansei de refazer PwC. Se vocês querem fazer com alguém, ou faz comigo ou faz com a Deloitte. Deloitte é uma maravilha. Mas PwC é uma desgraceira. Então, eu já peguei um monte de trabalho com esse CP. Eu também já fiz trabalho ruim também, tá? Então... O tempo vai melhorando. Com o tempo, o pior melhora, sei lá. Eu já fiz trabalho ruim também, nem tanto, mas... Então, teoricamente, eu teria algum benefício. E a idade... É um benefício, na Mas é algum verdade. desconto, algum Olha, ontem eu fiz uma cliente que pagou o MBA dela na Califórnia, $46 mil, ela ganhou $1.000. Uma grande coisa. Não. Tá, e sobre a filha que estuda aqui nos Estados Unidos, ela fez alguns trabalhinhos, né, summer, durante o verão. Sim, então o caso dela é coloco o ela. caso que eu te falei. Exato, Você mas eu tenho que fazer a declaração dela também, ou ela tem que fazer a tem, dela? se ela ganhou... bom, Ganhou? $1.000, $2.000? Isso, sei lá. Se ela ganhou, se ela tem alguma coisinha lá, $154, que nem esse cliente de ontem, por que não pegar? Aí o que eu fiz? Eu cobrei $20 para fazer do filho. Não vou mudar. Tá, mas eu coloco ela como minha dependente. Sim, claro. E isso não é suficiente, então ela tem que fazer uma declaração dela também. Se ela tiver trabalhado existe isso, também. né? No Brasil... Não, o Brasil é diferente. É diferente. Certo. Eu tenho casos, às vezes, que o green card holder, o cidadão, quer trazer um partner, né, uma nova esposa, sei lá o quê, um filho, e eles não tiveram. Tive 2 casos, um agora e um anterior, que eu tive que fazer uma carta para o IRS, e aí eu ponho ali toda a minha identificação, papapá, dizendo que ela era isenta de fazer imposto de renda no Brasil. Estou com o caso agora sim. E aí eles vão conseguir vir. O último ano de 2017, desse aqui, não, vou fazer a declaração. E do outro casal também. Eu fiz uma declaração de 2016. E ela conseguiu o visto, o marido dela está aqui, já está com green card, está procurando emprego, ela já está trabalhando, né, porque ela era americana, mas morava no Brasil, a brasileira americana, mas morava no Brasil, e aí casou e resolveram vir. Então eu faço uma carta, né, porque você tem que ter pelo menos os 3 últimos, né? Então, senão você não consegue, né, o visto para o seu partner, sei lá, green card, ele que é a imigração. Eu só faço declaração de imposto de renda. Eu nunca, na verdade, trabalhei com o Fernando, mas eu já trabalhei com a Bruna Frota e já trabalhei também com a Sadie Sheldon, eu esqueci o nome dela, estou cansada. E aí ela me manda os clientes e eu ajudo. Sim. Aqui. Eu tenho um caso parecido até com dele. A gente
Nós nos mudamos para cá em 2016, fiz uma declaração parcial de menos de 183 dias aqui de 2016, e 2017 é inteiro. Minha filha estava aqui, só que ela mudou, voltou para o Brasil, resolveu retornar. Eu acredito que ela entra no meu imposto de renda. Ela passou o ano inteiro conosco aqui. Sim, sim. Mas ela nunca aplicou para ter o Tax Identification Number. Então não. Nesse caso, então não. Não tem como. E para o futuro, no caso, com ela estando no Brasil, ela entraria de alguma forma no meu imposto de renda aqui? Olha, até pode, existe um processo, tá? E tem que solicitar o ITIN dela, eu faço isso, mas eu evito fazer em situações como a sua, porque ela não está mais aqui, tá? Então, eu faço em situações como a sua quando a pessoa tem empresa aqui, né? Então, eu faço o imposto da empresa, depois eu faço o imposto da pessoa, que é quando eu solicito o ITIN. Mas eu evito, porque eu não sei, né? Eu não sei. A melhor situação seria, então, uma declaração dela lá e a minha aqui. Yeah. Aqui tem valor mínimo de injeção por ano? Quem declara? Tem sim, mas quando você ganha muito pouco, às vezes você até se beneficia se você declarar. Porque tem lugares que você faz, se você ganha até $52 mil por ano, e você não paga nada. Você pode olhar sobre isso no IRS.gov e você se beneficia. Principalmente se você for uma mãe separada, que tiver crianças, você sempre acaba ganhando dinheiro do governo se você tiver tudo direitinho, né? Então, não, child support nunca entra. Child support não é deductible e não é income. E as únicas coisas que o IRS nunca tira de uma pessoa são seguro-desemprego e child support. O resto tira tudo, até sua calcinha. Então, se eu declarar o que eu faço por ano, teria que ser só no lugar que eu trabalhei. Yes. Quando você tem imóveis no Brasil e trabalha aqui? Ok. Vamos para o International Taxes. Tá, então sim, eu faço International Taxes e eu sempre faço assim a pergunta: você declara o seu imóvel no Brasil? Se você não declara, eu faço vista grossa, assumida, tá gravando? Tudo bem, né? E fica a seu critério, porque, como eu te disse, você às vezes pensa que você vai perder e não vai. Você vai ganhar, porque tem um depreciation. Então você ganha, nos 3 primeiros anos você ganha com depreciation do seu bem lá. Então eu tenho clientes que têm bem lá e estão pagando bem lá. O que você paga de juros lá é deductible aqui. O que você paga de imposto lá, do IPVA, IPTU, é deductible aqui. Tá? Você vai no médico lá, é deductible aqui. Mas você precisa combinar? Você pode fazer um imposto de renda lá e um aqui e ficar tudo bem? Não, é separado. Pode ser separado. Eu sempre peço... Não, para quem tem imóveis, eles vamos supor, eu tenho uma que tem um imóvel, daí ela me dá aquela folha lá da caixa, aí eu vejo a amortização, tudo, né? E uso isso como despesa. E ela me diz o total do rent. E aí eu faço a conversão, o anda.com, o último dia do ano, é o meu padrão. E assim como tem brasileiros que têm dinheiro lá, ou na França, ou qualquer outro lugar, eu sempre solicito a folha de rendimentos. Tá, mas eu... imóvel quitado, o que eu queria saber é o seguinte, eu sou obrigado... Então, o imóvel quitado, você é obrigado. Se você se dá... Você é obrigada, mas no caso de imóvel, eu até aceito não colocar. Mas receitas e coisas, eu posso declarar minhas receitas lá? Não. Receita, se você é cidadão americano ou green card holder, você não é? Green card. Sim, então é igual. Você tem que declarar. Mas não se esqueça, todo imposto que você paga lá entra como crédito aqui para você. E o que não é tributável lá, não é tributável aqui. Caderneta de poupança não é tributável lá, não é tributável aqui. Se tem CDs ou outras coisas... Mas eu tenho que continuar fazendo meu imposto de renda no Brasil, então. Faço. Brasil eu não sei.
Aí você tem que conversar com o contador lá. Eu não sei de nada. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Porque tem a declaração de saída. Não, eu não posso fazer declaração de saída porque eu tenho bens. Oi, eu só queria saber por que você não pode fazer a declaração de saída? Porque eu tenho bens e receitas lá. Não, mas quando você tem bens, quando você recebe a renda, não é retido na fonte direto? Você paga 15% só e acabou. Exatamente. Tá, então você pode fazer sim a declaração de saída, porque você já está fazendo o recolhimento do imposto de renda. Você não é mais residente do Brasil, você faz a declaração de saída e fica totalmente exonerado de fazer a declaração de ajuste anual. Você já está fazendo, recolhendo o imposto na fonte e passa a ficar responsável somente pela declaração daqui. Depois eu vou conversar contigo, porque o meu não é recolhido na fonte. Ah, tá bem. Eu vou ser sincera, eu tenho clientes que têm muito dinheiro e muito apartamento, eu peço para não fazer declaração de saída. Eu peço. Daí eu solicito todos os informes de rendimentos e a declaração do Brasil, porque eu sempre cross-reference everything. E eu já peguei erros em declaração de brasileiros. Eu uso na declaração brasileira uma coisa besta, né? Mas quando você tem muito dinheiro lá, muitos imóveis lá, eu não recomendo fazer declaração de saída. Continua fazendo sua declaração lá e faz sua declaração aqui. Tudo que você paga lá entra de crédito aqui. Eu não gosto quando você faz sua declaração de saída do Brasil, quando você tem muito dinheiro lá ou muita coisa lá. Eu prefiro que não faça. Eu não sei como é que ele declara no Brasil, mas tudo que ele declara lá, ele não paga dobrado aqui, com certeza. Eu tenho um imóvel lá e alugado. Daí eu pego o valor, somo tudo e pago imposto lá, separado. Imóvel, assim, tem uns que não, é melhor colocar, tem uns que nunca colocaram lá, então eu faço vista grossa, tá? Mas às vezes é benefício colocar, às vezes não é, né? Então eu sempre vou jogar aberto, deixa-me dar uma olhada, tá? Mas se você não coloca na sua declaração lá, eu não faço questão. Agora, se você coloca lá, então eu falo, não, vamos colocar aqui também. Tem que ficar igual. Suponhamos a pessoa que fez a declaração de saída definitiva, mas tem rendimentos no Brasil. Então, esse rendimento sofre a tributação brasileira na fonte. E como adicionar isso que a gente paga lá na fonte? Sim, eu vejo. O imposto de renda aqui. Não, eu vejo, porque existe uma tabelinha, tá? Mas a gente, obrigatoriamente, tem que fazer o imposto de renda no Brasil. Porque se você fez a saída definitiva, não precisa mais. Isso que eu entendi, eu não tenho feito nada. Eu não sei nada do Brasil. Quando você faz a declaração de saída, você não precisa mais fazer aquela declaração anual de ajuste. Exato. Isso você não precisa mais, porque o imposto de renda também já é retido na fonte. Mas aí a declaração como eu junto esse imposto de renda que eu paguei lá no Brasil para o meu imposto de renda? Você me dá a folha de rendimentos que eu vejo, porque eu tenho uma tabelinha, o que quando é tributado na fonte, quanto que é tributado. Por exemplo, o Santander é um banco que eu adoro, que o extrato vem e te dá o líquido e já te dá quanto tirou, mas eu sei quanto eles tiraram, porque eu tenho uma tabelinha de valores, né, a tabelinha brasileira, e aí eu calculo, só converto e eu sei quanto foi que eles tiraram, porque varia, né, varia de 0 a, sei lá, 35%, sei lá. Porque tem várias perguntas no imposto de renda americano. Por exemplo, pergunta, você tem uma conta bancária no exterior? Sim, responderia. Sim. Mas eu andei lendo e eu descobri que se você não tiver, se você tiver menos de 10 mil dólares... Você está fazendo confusão. Existem duas situações. Se você tem um rendimento no Brasil, uma poupança, um CD... Você coloca na sua declaração daqui, você ganha créditos pelo imposto que você paga lá. Agora, se você tem mais de 10 mil dólares no total de contas fora dos Estados Unidos, você tem que declarar
O quanto você teve, não o rendimento. A gente não está mais falando de rendimento. E não vai na declaração, vai no F-bar 114. Exato. Só isso. Mas eu digo, é $10 mil num específico dia do ano. Não. Dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. Tá? Não precisa se preocupar. O valor alto, mais alto no decorrer daquele ano inteiro, você pega o dia. Eu pego o dia 31 de dezembro. Estou sempre tentando aprender mais sobre imposto de rendas. Essa situação que eu falei aqui, aqueles formulários comuns que a gente usa para fazer a declaração de imposto de renda, que contém uma área onde eu posso declarar o rendimento. Não é no formulário comum, é no 1116, mas antes de você entrar no 1116, você tem que ir no 1099 INT, no seu formulário, quando você faz, porque você tem que colocar isso lá e depois você tem que aplicar o crédito. Quando você já põe no 1099 INT, você já converteu os valores em reais para dólares, ele automaticamente cria um 1116. Mas tem casos, pessoas que retiraram fundo de garantia ou que tem menos de 183 dias aqui, então nós criamos um W2 foreign, estrangeiro, e inserimos manualmente no 1116 o que entrou de dinheiro e o que saiu de imposto. Tá? É um pouquinho trabalhoso, se você se meter a fazer isso, você vai pirar. Tá? Então, por isso que eu falo. Desculpa, só voltando um pouquinho de estudante. Eu, ano passado, estava como estudante e minha mãe mandava dinheiro para mim. Então, eu tenho que declarar o dinheiro que entra na minha conta aqui. Não. Ou ela me declara como dependente dela lá. Yes. Não, você não tem que declarar nada. Ela declara. Yeah. E, no caso, esse ano eu me casei. Então, eu vou entrar no imposto do meu marido, porque ele tem um filho americano. Ele tem um visto de trabalho e eu sou dependente do visto dele. Então, ano que vem eu entro no visto, na declaração dele. Aqui. Mas já que agora eu estou morando aqui, eu não preciso fazer uma declaração de saída. Eu não sei nada do Brasil. Se você tem dinheiro lá, muito dinheiro, eu falo para você, não, esquece. Eu tenho uma poupança, não tenho bem. Aí você fala com ela. A declaração de saída ela é importante para justificar os últimos 12 meses. Então, pelo jeito, você já mora aqui há mais de 12 meses. Então, já nem precisa mais se preocupar com a declaração de saída. Porque você, qualquer momento, por exemplo, se você tivesse uma renda aqui, você fosse pagar o imposto, você seria bitributado se você não estivesse fora, se você estivesse fora há menos de 12 meses. O que agora é fácil para você comprovar. Então, não tem por que fazer declaração de saída. Você já é residente aqui. A partir de 12 meses que você sai do Brasil, você já não é mais residente do Brasil. Faça a declaração de saída ou não, você já não é mais residente. É importante fazer declaração de saída para você justificar os primeiros 12 meses. Você sai do Brasil, mora aqui há 6 meses, exatamente, dos últimos 12 meses você teve rendimento dos 2 países. Para não ser tributado dos 2 países, você faz a declaração de saída. No teu caso, já não precisa mais, não precisa se preocupar mais. Ser residente aqui. E é fácil de comprovar. Tá bem? Só a declaração de saída não é obrigatória. Basicamente não, a declaração de saída ela não é obrigatória, ela é importante se você vai sair do Brasil e tem sabe que vai sair do Brasil em caráter definitivo e sabe que vai ter um rendimento aqui fora, então sabe que vai trabalhar aqui e vai receber uma renda. Então já declara que está saindo do Brasil para não pagar a renda que recebe aqui, também no Brasil, nos 2 países. É por isso, a partir de 12 meses, já não vai ser mais residente do Brasil, é residente aqui. Teoricamente, se a pessoa não tem rendimento aqui, mas tem rendimento no Brasil, e transfere rendimento para aqui mensalmente, ela só é tributada no Brasil. Então. Quanto a isso, né, da transferência de bens, isso não... Mas eu digo, se a pessoa não fez a declaração de saída, ou tem a declaração de saída, mas ela não tem rendimento aqui, só tem rendimento do Brasil e transfere mensalmente os recursos do Brasil. Sim, essa estudante que pagou 46 mil no MBA dela,
46 mil que estava no 10,98, na verdade foi 50 e pouco. Então, o que acontece? Ela estava vivendo aqui, ela viveu aqui em 2016 com rendimentos do Brasil, né? Ela não tinha nenhum ganho aqui. E na Califórnia. Então, Califórnia eu zerei, né? E federal, ela não tem que pagar nada, muito pelo contrário, ganhando $1.000 de crédito. E tudo dela é do Brasil. Por quê? Porque você tem que preencher o 1099 o foreign. Para ela também, ela trabalhou na Odebrecht. Não sei falar isso direito. Lava Jato. Ela, então, tá bom. E aí vai lá no 1116, o que ela ganhava, o que pagou. Então, tá ali, comprovado. Você tinha esse dinheiro, você ganhou esse dinheiro. Você ganhou isso no Brasil, mas tem uma declaração. E é isso que o IRS quer, né? Porque você põe dinheiro aqui na sua conta aqui. Que dinheiro é esse? É lavagem? É essa a preocupação deles, né? Eles querem saber se é lavagem de dinheiro, se é um dinheiro ilícito. É essa a preocupação deles. Então, quando você traz um dinheiro do Brasil, que pode trazer até 9.900, né? A menos de 10 mil. Então você traz e não trouxe pelo banco, sei lá. Então você tem que aí deposita no banco, faz alguma coisa. Como que funciona? Eu não entendi. Como que declara esse dinheiro? Quando você traz dinheiro do Brasil, menos de $10.000, e deposita no banco aqui. Não, peraí. Você pode trazer quanto você quiser, 100 mil, 50 mil, você não vai pagar nada. O dinheiro é seu. Tá? Se você já tinha... Mas eu no banco aqui, na CVA. É seu, continua sendo seu. Mas na hora da declaração aqui do Estado... Não, porque mesmo com o seu dinheiro no Brasil, você já tinha que ter declarado que você tinha aquele dinheiro lá. Não, já é declarado lá. Não, é declarado lá, não é problema aqui. Você tinha dinheiro lá, você tem que informar aqui que você tem dinheiro lá. É essa a diferença. Como que informa? Com a declaração e com o FBAR 114. São as duas maneiras de informar o que você... Eu não sei nada de Brasil. É uma declaração nos Estados Unidos, do que você tem em todo e qualquer lugar no mundo inteiro. Brasil, Japão, qualquer lugar. Posso declarar retroativo, Júlia? Sim, pode. Se eu nunca fiz esse dinheiro de lá, nunca declarei aqui, eu posso fazer essa ideia? Pode, eu adoro quando o cliente vem assim. Ano passado eu tive um que me veio com 14 anos de uma corporation. Eu falei, meu Deus! Quanto é por ano que você vai? Como é que você vai? Você vai botar agora, nesse ano, ou você tem que fazer? Não, tem que fazer tudo cada ano. Cada ano? Cada ano. Eu tive que fazer 10 anos na mão, porque eu não ia comprar um sistema só para fazer uma declaração, né? De acordo com o imposto do Brasil, que eu declarei lá esse valor, você vai fazer? Eu transformo. Yeah. Fora a declaração do FINSEM, né? No caso dela. Fora a declaração do FINSEM, se ela tiver tesouro. Nem me diga. O microfone, por favor. Oi, Júlia, obrigado pela presença aqui, pela palestra. A minha dúvida é um pouco parecida com a dela. Na verdade, é exatamente o que ela está perguntando. Esse exemplo que você deu da pessoa que tinha a dupla nacionalidade, era brasileira e americana, morou o tempo todo no Brasil e sempre pagou os impostos dela lá, nunca se preocupou com os impostos daqui. Então, quando ela migrou para cá, ela tem que, então, fazer jus a todas as agendas que ela teve no passado. Ok. Nós estamos com um problema, porque, na verdade, ela é uma americana que foi para o Brasil. Né? Então, na verdade, eu não sei o que ela é. E aí, só que aconteceu uma coisa com ela. Ela queria fazer dos anos anteriores. Eu falei assim, olha, eu vou ser honesta com você. Não tem. Então, mas você vai ter que colocar no meu imposto de renda aqui. Mas não tem nada, eu não sou taxada em nada. Quando é isso? Desculpa, eu estou um pouquinho preocupada porque a gente está aplicando para uma residência, a companhia do meu marido. E o ano passado, que eu fiquei como estudante,
Então, você falou, né, que minha mãe pode declarar por mim. Mas se eu quiser declarar como isenta, eu declarando desde aqui, é possível? Ou ela tem que me declarar de lá? Aqui não tem declaração dizendo Não que existe. você ganha dinheiro, você não ganha? É porque no primeiro ano que eu vim pra cá, tem 2 anos atrás, eu vim com visto de J1, que era visto de intercâmbio de trabalho e estudo, e eu paguei o imposto referente a esse ano. Então, é porque eu ouvi dizer que essa mesmo formulário que a gente mandou, a gente mandava ele, só que em branco e sem o cheque, e que era uma declaração de isento. Isso não existe? Não, o F1 ele tem uma declaração diferente, você não tem que pagar nada. É só um informe, não é bem uma declaração. E é muito fácil de fazer, qualquer Google você faz isso. Mas você nem tem realmente que fazer, porque eles não vão ganhar nada, não estão nem aí. Eles só querem saber quando eles vão ganhar. Assim, a gente aplicando para mim, se eles vão me honrar, Não, você é estudante. Se você não terminou em campo, você vai dizer, não trabalhei. Não acabou. Não trabalhei. Mas então eu vou pensar na minha conta de dinheiro que veio do Brasil. Minha preocupação é só essa, porque tem uma limitação de conta. Não teria como ele saber. No número 2, você está falando de acordo com essa dinheiro que tem que ser usado mais que já foi disponibilizado. É um dinheiro que veio do Brasil, é o dinheiro da sua mãe, ou seja lá de quem for lá, para o seu sustento aqui. Quando ela transfere esse dinheiro para cá, ela já comunica às autoridades que é para o seu sustento, né? Porque você está aqui como estudante, você não tem que se preocupar com isso, está se preocupando à toa. Quem tem green card e passa para cidadã, muda alguma coisa em questão de imposto de renda? Não, só muda quando você se aposenta, você pode receber sua aposentadoria em qualquer lugar do mundo. Quando você chega em curso de ano aqui, no meio do ano aqui, e que você trabalhou em outro país e que você não trabalha mais aqui. Por exemplo, o ano integral 2017, você chega no mês de julho, ou agosto, e você não trabalha aqui. Mas você trabalhou em outro país, como que você deve fazer a sua declaração aqui? A primeira declaração. Ok, vamos lá. Assim, quando você declara como se você fosse residente. Você está aqui com visto ou com green card? Um visto. Ok. Se você veio com visto, você declara como se você fosse residente, né? Mas você não é. Tá? Então, esse é um argumento que você pode usar caso você, estando com visto e que não venha a ter o seu green card, você pode usar com eles. É um argumento e você não vai perder. Porque o AES não está interessado em saber o que você ganhou fora daqui. Eles estão interessados em saber o que você ganhou aqui e que você pagou imposto sobre o que você ganhou aqui. Tá? Porque você está aqui com visto. O seu caso é diferente. Agora, se você me chega aqui em setembro, eu vou pedir do seu informe do restante do ano, porque senão eu vou te fazer como um 1040 NR. Para eu fazer você como um 1040, que é um residente, eu vou pedir o seu informe do restante do ano. Mas como você chegou no meio do ano, talvez eu não te peça. No caso de declaração conjunta, isso existe aqui? Claro! Se você é casado, é o maior benefício sempre fazer junto com o marido. Não é como no Brasil, cada um faz o seu. Não, eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui o maior benefício para quem é casado e tem filhos, principalmente, é fazer junto. Você tem muito mais crédito assim. Benefício para qual? Benefício para o casal. O casal aqui é considerado uma pessoa. Ok. Em relação a quem tem residência, casa, eu já vi alguma coisa assim, que quando você tem casa é melhor. Quando a pessoa tem uma casa, uma residência, ou a diferença do imposto de quem mora de aluguel ou possui uma residência. Ok, nós temos o Standard Deduction, que é em torno de 6.000, né? 6.150, eu acho. O casal é 12.300.
E nós temos o Standard Deduction, tá? Então você tem um limite. Você tem o Standard Deduction, casado, 12.300 mais 4.050 de exemption por cabeça. Então isso já é um pouco alto, né? Fica o quê? 20 mil, 22 mil, né? Quase, 22 mil. Então você tem o Standard Deduction e o Itemized Deduction. Então quando você tem uma casa, você paga juros, você paga imposto, que é predial, né? Aqui normalmente nós temos 3, 4 impostos, que é o MUD, o School, o Harris e sempre um extra aí. Tá, então, vamos supor, o seu Standard Deduction mais o seu Exemption deu 20 mil. Se o seu Itemized Deduction deu 25, o seu Itemized Deduction é melhor. Daí você usa, claro que se você tem uma casa, então você vai usar o Itemized Deduction. Mas se o seu Itemized é menor do que o seu Standard, esquece. Tendo caso ou não vai valer de nada. Tá? Então, por isso que eu sugo os meus clientes. Eu falo assim, escuta, me manda o seu contra-cheque do ano passado. Por quê? Porque eu vejo tudo. Eu vou ali, eu conto tudo. Por quê? Porque ali tem o desconto do Vision, tem o desconto do Dental, tem o desconto do Medical. E eu pergunto, escuta, quanto é que você gastou de médico, dentista? Foi no dentista no Brasil? Quanto é que foi? Eu fiz implante no Brasil. Né? É mais barato, é caro, mas é mais barato. Conta aqui. Né? Então, eu vou lá e cato tudo. Eu cato tudo para fazer o Itemized ser maior do que o Standard. Aí é negócio. Otherwise, é indiferente. É o simples e completo, né? No Brasil. Essa via aprovada agora aumentou também, né? O Standard parece que subiu para 18 mil, 24 mil. Sim, tem que mudar um pouquinho. O Trump mudou uma série de coisas. Eu entendo que para esse ano não altera nada, só no ano que vem, certo? Ano que vem. E quais são as principais mudanças? Olha, isso aí não estava na agenda. Precisa se preparar, né? Quais são as três? Imigração em relação a pessoas que têm que dar o green card para os pais. O Trump parece que mudou alguma coisa. Vai mudar? Não é que mudou, está querendo mudar. Em relação à loteria, está querendo acabar com a loteria e quer terminar com as petições de irmão para irmão e de pai para filho e filho para pais. Então está tentando eliminar umas categorias de petições familiares. Não, até agora não saiu nada. Pelo menos é o que ele gostaria de acontecer. Que ele quer um tipo de imigração baseada que a pessoa possa trazer para o país, não somente porque tem uma relação com a pessoa nos Estados Unidos que essa pessoa tem o direito a vir. A minha pergunta é, eu tenho um amigo que é americano, aposentado aqui e vive no Brasil. E ele falou para mim, ele foi perguntar, porque ele paga imposto aqui e lá no Brasil também ele tem que pagar. Mais uma vez, graças a Deus, no Senado do Brasil, não me pergunta não. Ele paga aqui por quê? Ele não está morando aqui, ele é não americano, mas ele é americano, ele recebe aqui, o salário dele sai daqui para lá. Sim, mas ele é residente no Brasil, não é? Agora. Ele é bona fide, ele está mal informado, manda ele me ligar. Ele tem legal lá? Não, ele Eu falar de imposto, me liga. Eu tenho telefone, está no Brasil que cai aqui, viu? É o número direto lá, fala para ele. Se ele é americano, mas está residindo no Brasil, então ele vai declarar no Brasil. Lá é a residência dele, não é mais residente aqui. Isso mesmo, ele aqui só reporta, ele tem que reportar, mas ele não paga. Mas o salário dele é daqui. Sim, mas ele paga imposto. Sim, ele paga na fonte aqui e declara lá no Brasil, reporta no Brasil. Mas a declaração ele vai fazer lá no Brasil. Então ele vai ter rendimentos lá, vai declarar no Brasil e vai reportar o que ele já recebeu aqui. Mas não vai ser duplamente tributado. É um rendimento exterior que vai ter que declarar lá. O dinheiro sai daqui para lá. Ok, lá no Brasil acho que não tem que declarar nada. Dá uma de brasileiro e pronto. Aqui ele também não vai. Não, falando sério. Não, o problema é que ele tem toda a
brasileiro lá e o leão pegou ele lá. Lá não sei, tá? Agora, aqui, ele também não vai imposto nenhum, mas ele vai informar, olha, eu estou no Brasil, eu sou bona fide, tá? Então ele fica isento. Bom, boa noite. Na verdade eu queria só entender, porque infelizmente eu fiquei mais confuso aqui. Mas assim, o meu entendimento é que, porque no meu caso, né, eu fiquei 6 meses no Brasil e estou 6 meses aqui. Então eu vou ter que fazer 2 declarações. Uma do Brasil, para os 6 primeiros meses, por isso que eu tinha entendimento de que eu teria que fazer a declaração definitiva de saída do país, porque isso ia, vamos dizer assim, reportar para o governo brasileiro os meus rendimentos até julho. A partir de julho, eu tenho que fazer daqui. Então, os meus rendimentos de julho até dezembro aqui. O meu entendimento da saída definitiva do país quer dizer o quê? Quer dizer que eu quitei as minhas responsabilidades e eu tenho um rendimento, não só um rendimento, eu tenho um patrimônio já criado no Brasil ao longo dos anos e que vai estar disponível para mim, sendo declarado aqui também, porque se no futuro eu quiser trazer esse dinheiro para cá, como que eu declaro isso? Por isso que para mim, na minha cabeça, era importante a saída definitiva do país, porque aí eu comprovaria, esse é o meu dinheiro, ao longo do tempo, eu paguei imposto, eu paguei tudo. Quando eu entendo que, eu não preciso fazer declaração de saída definitiva, ou eu não recomendo fazer, se você tem muitos bens e tal, aí eu começo a ficar mais preocupado, ou seja, qual o caminho que eu tenho de seguir efetivamente. Eu tenho que fazer a declaração que comprova o que eu tenho nos 6 primeiros meses e tudo que tem para trás, e aí daqui para frente eu uso isso se eu quiser, trazendo, pagando imposto, pagando tipo de coisa certo, ou não. Porque se daqui a um ano eu precisar de um dinheiro para cá, eu vou buscar lá, entendeu? E aí eu faço como se eu não registrei esse dinheiro. O dinheiro eu paguei imposto e tudo, mas eu só queria entender, porque eu fiquei um pouco em dúvida agora, como que eu vou fazer. Eu entendo a sua confusão. Peraí, minha primeira pergunta, você é green card holder? Não. Você tem visto? Tenho visto. Tá, então você tem a expectativa de vir a ser green card holder? Te prometeram isso? Não prometeram. Então, já que você está aqui 6 meses, você tem todo o direito de esquecer o Brasil. Você fez sua declaração de saída? Não fiz ainda. Esse é o meu ponto. Não fiz ainda. Não fez? Porque você tem muito dinheiro lá, então. A informação que eu tenho é que eu tenho até o final. Aí uma informação até o final de fevereiro, mas eu recebi uma informação essa semana de que até o final de abril, que é quando eu faço a declaração realmente no Brasil referente. Uma é comunicação, outra é declaração. Até o final de fevereiro é a comunicação. Mas até o final de fevereiro. Aí, e faz a declaração de ser definitiva. A data eu não preciso, se eu for fazer a declaração em abril, eu não preciso fazer a comunicação em fevereiro. A Deloitte para mim fez só a declaração definitiva, não fez comunicação. Então segue esse, Deloitte é legal. Certo. Deloitte é legal. Eu estou entendendo que existe duas, uma de saída e outra definitiva, é isso? Não, existem 2 declarações. Uma é uma comunicação de saída definitiva. Essa comunicação ela é de imediato. A partir do momento que você sai do Brasil, você já comunica a Receita Federal que você está saindo do Brasil, comunica as entidades pagadoras que fazem o recolhimento do seu imposto de renda na fonte, já comunica que você está saindo do Brasil, já avisa que vai sair, não sabe se vai ser definitivo ou temporário, mas já comunica, para você ficar livre de um momento, se você receber um rendimento no exterior, você vai ter que pagar também no Brasil por aquele rendimento, tá? Então, existe essa declaração, primeiro é uma comunicação para a Receita Federal que você está saindo. E até no momento que você sai do Brasil. Mas também pode fazer isso. A data é até o último dia útil do mês de fevereiro, tá? do ano fiscal seguinte. A declaração de saída definitiva, essa sim, é do primeiro dia útil de março até o último dia útil de abril, que é no mesmo momento que você faz a declaração de ajuste anual. É nesse momento que você vai declarar a saída definitiva. Então, primeiro declara
Comunica. Primeiro comunica e depois faz a declaração de E na declaração é que você paga imposto se teve renda no ano anterior. É isso. E acabou. A declaração de ajuste é que você vai pagar se tiver que pagar alguma coisa. Você vai fazer todo o deductibles ali que o contador vai fazer. Você já pagou o imposto. Igual imposto de renda comum. Sim, mas o período vai até dezembro do ano corrente, que você já não estava lá sem rendimento, certo? Se você tem sentido ativo até junho, você tem que fazer a sua declaração desses 6 meses que você ficou no Brasil. E vai ser igual, porque o imposto de renda você vai receber igual. Se você tem uma conta, você vai receber aquele papelzinho de volta igual. E o imposto e a declaração sai definitiva, que me surpreendeu pela ignorância, é que exatamente aquele formato que você está acostumado. Você tem a declaração de imposto de renda, depois você vai dizer imposto de renda, você quer dizer, vai dizer declaração de imposto. Daí para baixo é igual que tem 300. Naquele momento você não me leva o imposto se depois eu posso fazer, porque o meu cliente está lá para cá e eu vou salário declarando esses aqui no Estados Unidos. Mas eu vou lá. O dia que você trouxer, qual a diferença? Onde vem isso? Sim. Mas se você tiver com a Deloitte, você está muito bem na Deloitte. Eles são muito bons. Mais alguma pergunta? Mas eu estou fazendo também o táxi de uma auditora, contadora do YouTube. Se quiser. Eu já, em junho, não, em abril, vai fazer 10 anos. Eu vim com visto de noiva, casei com um americano, separei. E todo esse tempo eu não fiz nada, nem de saída, nada. Como que fica? Não, é aquela coisa, a declaração de saída definitiva do Brasil, você pensa assim, eu vou morar nos Estados Unidos hoje, né, amanhã eu vou mudar para os Estados Unidos, eu sei que eu vou trabalhar lá, eu tenho green card, vou receber green card, eu vou ser residente nos Estados Unidos, eu vou trabalhar e vou receber renda. Então, a declaração de saída, ela é importante para você se desvincular do Brasil dessa renda que você vai receber aqui. Porque se você não faz a declaração de saída, os primeiros 12 meses, você vai ter que reportar para o Brasil a renda que você recebeu aqui e que você já pagou o imposto aqui. E você vai pagar no Brasil também. É só por isso, os primeiros 12 meses. Depois de 12 meses, está aqui há 10 anos, não tem que fazer declaração de saída, não precisa fazer declaração de saída definitiva. Você já não é mais residente do Brasil há muito tempo. O que você pode fazer depois, por exemplo, quer voltar para o Brasil com muitos bens e você nunca fez a declaração de saída, o que você pode fazer? Você vai facilmente comprovar que você residiu aqui nos Estados Unidos com um atestado de residência, que o consulado faz. Você comprova que residiu todos esses anos nos Estados Unidos, leva para o Brasil, vai levar muitos bens, muito dinheiro, vai depositar no Brasil, e você vai justificar que você não era residente mais no Brasil, você era residente aqui. Então, como você foi residente aqui, você já pagou os impostos aqui. Então, não se preocupe, já passou. Agora boa noite. Eu sou J1, eu trabalho com uma empresa no Brasil, recebo salário no Brasil, mas estou aqui para um intercâmbio e tenho uma renda aqui também. Como fica a declaração? Declaro no Brasil a renda daqui, tenho que declarar lá e aqui? Mais uma vez. Eu não sei nada do Brasil. Tá? Eu acho que ela pode explicar isso melhor. Eu sei daqui. Microfone. Desculpa, não. Eu sou J1, estou fazendo um intercâmbio. Eu trabalho no Brasil, mas estou numa unidade da empresa que tem aqui.
Sim. E aqui eu recebo uma ajuda de custos. Sim, mas você é residente onde? No Brasil? No Brasil, mas eu vou ficar por 18 meses aqui. E você não fez a declaração de saída? Não, porque ainda sou residente do Brasil. Tá. Então é no Brasil que você vai fazer a declaração. Sim, esse ano faço a declaração no Brasil, porém eu cheguei em outubro, então tenho uma renda de lá e aqui esse ano passado. É assim que eu entendo. No Brasil eu não sei, mas aqui você só vai declarar somente o que você ganhou aqui, porque você está temporariamente aqui, tá? Então é como os research doctors, ou doctoral, whatever, eles estão temporariamente, então eles declaram aquela renda pequena, que é uma ajuda de custo que eles têm. Declaro aqui e muito provavelmente vou declarar lá também. Aí eu não sei. Eu entendo que você vai declarar sim lá no Brasil, porque teoricamente você ainda é residente no Brasil. Consulta com o contador, essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Lá no Brasil. Esse ano eu vou ficar o ano inteiro aqui, né? No passado tive 2 meses, esse ano já vão ser 12 meses e o ano que vem vão ser 4 meses. Ser mais que 6. Esse dinheiro que você está recebendo é líquido? Ele não tira nenhum imposto desse dinheiro? Não, ele tem imposto. Normalmente é pouquinho. Normalmente é pouquinho. Normalmente é pouquinho. Eu tenho outros casos como você, normalmente é pouquinho. E você recebe de casa. Todo ele aqui. Agora no Brasil realmente você tem que procurar um contador lá. O boato na internet que a pessoa vira cidadã americana, ela perde a cidadania brasileira, já foi brasileira. Eu não sei porque eu falei no consulado. A única razão daquele caso foi que ela fugiu dos Estados Unidos porque ela tinha cometido um crime e foi para os Estados Unidos para fugir para ir para o Brasil para fugir do crime que tinha cometido aqui. Então, eu acho que o Brasil tomou a decisão, retirou a residência, acho que decidiu não protegê-la porque ela tinha cidadania americana aqui e ela estava presente só para fugir. Então, acho que o Brasil decidiu tirar a residência brasileira para ela poder voltar para os Estados Unidos e cumprir qualquer coisa que ela tenha que cumprir aqui relacionada ao caso criminal. Mas, geralmente, tem a dupla cidadania dos 2 países. Essa foi a razão. Nada que vão fazer contigo não, mas tranquilo. Eu amo o Brasil, eu não quero ser expulso. Isso não mata ninguém. Se você não matar ninguém, você está bem. Mas eu acho que não fica as pessoas. Matar militar. Mais alguma pergunta antes de nós encerrarmos? Não, acho que todos já. Vamos ler um pouquinho as dúvidas, espero. Então, eu tenho agora já, assim, mais ou menos marcada a próxima palestra, porque eu tenho recebido, assim, algumas pessoas, né, que vieram até mim e falaram que, assim, gostariam de falar sobre tal assunto. Então, agora a nossa palestra vai ser em abril já, e vai ser sobre finanças. Eu vou apresentar aqui um dos palestrantes da próxima palestra, tá? E também vai ser sobre empreendedorismo. E aí nós vamos ter uma advogada falando sobre os diferentes tipos de vistos para investimentos. E a minha colega Odila, eu falei para ela falar sobre estudos eleitorais. Tá? Nós vamos ter as eleições em outubro. Nós recebemos muitas perguntas e dúvidas, né, sobre pecado de testamento, sobre tudo que é relacionado com os Estados Unidos. Então, eu acho que vai ser apropriado ela poder falar uma pincelada sobre isso, já que as eleições serão em outubro, né? E aí, eu vou apresentar para vocês o Pedro, o amigo Pedro de Souza, o Pedro assessor financeiro, e ele vai ser um dos próximos palestrantes. Vou deixar uma palavrinha para vocês terem uma ideia, assim, conhecer um pouquinho, dependendo do que ele vai estar falando no dia, tá bom? Em menos de 5 minutos, menos de 3 minutos, só em antecipação ao que a gente pode falar em abril, são 3 coisas bem rápidas, tá? O que faz
um assessor financeiro, quem são os nossos clientes, tá? E por que eles usam os nossos serviços, né? O assessor financeiro, que é uma profissão muito popular aqui nos Estados Unidos, mais da metade da população usa, e é significativa a diferença entre usar e não usar para aposentadoria, mas no Brasil é uma coisa que ainda está engatinhando, tá? Basicamente, de maneira geral, tá, é criar uma estratégia de longo prazo, tá, para gerir o patrimônio pessoal daquela pessoa, ou do casal, ou da empresa da pessoa, tá, no sentido de colocar aquela pessoa numa situação patrimonial que permite essa pessoa se aposentar quando ela quiser, tá, ou quando ela puder. Tá, e fica mais fácil explicar quem são os nossos clientes, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que querem determinar ou decidir quando que elas vão se aposentar e obviamente, onde trabalhar, quando trabalhar. Isso varia, obviamente, de pessoa para pessoa, tá? Ou seja, pessoas que conseguem essa independência financeira de maneira bem rápida e outras que levam mais tempo, tá? Mas, obviamente, o dever do assessor financeiro é sentar com cada pessoa, com cada cliente, entender a situação patrimonial, de emprego, de custo familiar, de custo de vida, etc. E desenvolver, avaliar e desenvolver um plano de longo prazo, tá? Um plano de uma estratégia de longo prazo de investimento. E a gente está falando de investimento, né? A primeira coisa que vem à cabeça é, tem risco? Bom, risco tem, e o maior risco, tá? Eu acho que muita gente que sabe, principalmente nós brasileiros, o maior risco é a gente deixar o dinheiro parado no banco, sem rendimento, tá? Então, aqui as pessoas já sabem disso e muita gente deixa de investir, deixa de ter esse plano e paga um preço muito alto na hora que tem que se aposentar, tá? E é justamente por isso que a gente tem os clientes usando o nosso serviço. O que eles querem fazer? Eles não querem perder muito tempo com finanças, tá? Eles não são especialistas em finanças. O que eles querem fazer é se dedicar ao que eles sabem fazer, ganhar o máximo de dinheiro com a profissão, com a atividade principal deles e, obviamente, gastar menos, tentar gastar menos para poder investir o excedente e, obviamente, dormir tranquilos, né, de maneira que, sabendo que existe um plano de longo prazo, sabendo que um dia tudo que ele vem fazendo ao longo da vida, ao longo da carreira, vai resultar numa aposentadoria e numa boa aposentadoria. Tá? Você quer dizer que uma save account aqui não é bom? Deixar uma quantidade de dinheiro em uma save account? Excelente, é sempre muito bom ter dinheiro aqui. E a gente... Não, save account. Pula debaixo da cama. Não, checking account. Não, uma poupança. Uma Aqui nos poupança. Estados Unidos, se você tem, por exemplo, 100 mil, deixar na conta poupança aqui. Se esse for o seu único plano de aposentadoria, é uma péssima ideia. Tá? Agora, existem casos e a gente não pode colocar uma sugestão única para todo cliente que a gente tem. Cada situação é diferente. Se você me diz que daqui a 3, 4 meses está comprando uma casa com esses 100 mil, a gente vai sugerir você não investir esse dinheiro. Para que você vai investir esse dinheiro? Tá? Então, é uma coisa boa? Claro que é, dependendo da sua situação. Se esse é o teu plano de aposentadoria, quer dizer que não é uma boa ideia. Tá? Mas, volto a dizer, a gente senta com cada cliente para entender qual é a situação, qual é a liquidez, qual é o tempo, o horizonte de tempo que essa pessoa vai ter, etc, etc, etc. Nunca tem uma solução. Tá? E, obviamente, a gente está falando de dinheiro, uma coisa muito pessoal. Tá? Geralmente, nós brasileiros não sentimos assim, tão confortável para falar de dinheiro, mas a gente se sente confortável de compartilhar informação pessoal sobre saúde, né? Com um médico, de repente consultando um advogado, mas com assessor financeiro ainda no Brasil a gente é meio tímido. Então, quer dizer, eu sugiro, tá? Eu vou deixar meu cartão com quem quiser pegar e, obviamente, a gente pode entrar em contato. Eu me coloco à disposição para uma consulta inicial, sem compromisso, sem custo, para a gente entender um pouquinho do que você precisa e ver se a gente pode ajudar. Okay? Qual companhia que você trabalha? Merrill Lynch. Eu agradeço a presença de vocês, é um prazer conhecer, acho que conheci alguns de vocês aí e vou ficar aqui na porta para de repente responder qualquer pergunta e trocar cartão. Obrigado. Eu também agradeço a presença de vocês, tá? Foi um prazer conhecer alguns de vocês, assim, eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês, mas eu também estou aqui disponível, assim, como todos os meus colegas, a Angela, o Fernando, a Júlia, nós vamos estar aqui mais um pouquinho, para quem quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Eu quero agradecer a Júlia, né, que foi de Califórnia, né, para nos prestigiar nessa palestra. E é só isso então, tá bom? Eu tenho um e-mail de vocês, da maioria de vocês, e eu vou manter vocês em contato para próximos eventos. Inclusive, semana que vem nós temos uma consulta jurídica
Eu organizo também as consultas jurídicas do consulado. E que quarta-feira, dia 28, o advogado Fernando vai estar lá. E ele trata cada pessoa durante 20 minutos, né? Você dá uma consulta jurídica por 20 minutos. É porque eu tenho corrido, né? A gente tenta alcançar o número de pessoas que a gente possa no dia maior. Então, 20 minutos e é gratuito, tá? Se você tiver alguma dúvida, se quiser agendar com ele para quarta-feira que vem, vocês falam comigo e eu faço o agendamento dele, tá bom? Obrigado, boa noite, tá bom?